Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de segunda-feira, meus irmãos. Estamos aqui não apenas começando mais um dia na nossa vida, mas também estamos dando as boas-vindas a mais uma semana que se inicia. E que esta semana, meus irmãos, possa ser uma semana abençoada por Deus nosso Pai. Que possamos começar mais uma semana na nossa jornada de vida terrena com o nosso coração em paz, com o nosso coração em Jesus, com os nossos pensamentos elevados até a Deus nosso Pai. Nós, meus irmãos, precisamos estar mais perto de Jesus, estar com Cristo vivo em nosso coração. Frequentemente, quando passamos por uma dificuldade, por um problema em nossa vida, quando temos certas dúvidas de como resolver uma coisa, de que caminho tomar, qual passo podemos dar, geralmente a gente pede conselhos para várias pessoas e nada de errado com isso. Mas a questão é que pedimos conselhos para todos e esquecemos de pedir um conselho, uma ajuda para aquele que é o mais importante, que é Jesus. Então, nada de errado da gente ter alguém com quem podemos contar, pedir um conselho, uma palavra amiga, nada de errado com isso. Mas não podemos nos esquecer de pedir também a Jesus, de colocar nas mãos do Cristo o nosso dia, as nossas dificuldades, as nossas dúvidas, rogando que Jesus possa nos auxiliar, descer uma luz de esclarecimento, uma palavra de esperança para a gente. E podemos ter certeza que ao pedirmos, Jesus vai guiando a inspiração, o conselho, uma boa resolução, para que a gente possa ir conduzindo a nossa vida para cada vez mais perto de Jesus. Meus irmãos, coloquemos cada dia dessa nova semana nas mãos de Jesus. Bom, meus irmãos, e é com essas palavras que eu dou as boas-vindas para todos os irmãos que aqui se fazem presente. Desejo um bom dia para todos nós que estamos aqui todos os dias na parte da manhã, ou também na parte da tarde ou da noite, partilhando o pão do Evangelho. Neste momento que a nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da Cidade Luminárias, concede para a gente esses minutinhos que nos reunimos como uma grande família, em nome de Jesus, para partilhar uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, mas também unir essa passagem com a obra Há 2000 anos. Meus irmãos, nós já estamos aqui há 32 dias, diariamente, mergulhando capítulo a capítulo dessa obra. E nós chegamos num ponto aqui que estamos no capítulo 4 hoje, da segunda parte da obra, ou seja, já estamos caminhando para o final. Já estamos caminhando para terminar essa obra, meus irmãos. E hoje nós iremos dar sequência aqui na nossa história, porque no capítulo 4, meus irmãos, nós precisamos ampliar o nosso olhar e compreender que os anos estão passando. A vida de cada alma desta obra, há 2000 anos, está caminhando. E a gente chegou numa parte da história que nós estamos percebendo como que cada alma está retornando para a vida espiritual. Como que está sendo o processo do desencarne para cada alma. E eu vou partilhar, meus irmãos, a visão pessoal minha
já desses últimos capítulos, notando como que cada um está desencarnando, retornando para a vida espiritual, eu percebi algo. Que independente da forma como é o desencarne, o que vai ditar se será um desencarne tranquilo, uma passagem para a vida espiritual tranquila ou não, é a forma como a vida terrena foi conduzida. Fato é que nós veremos aqui um desencarne que vai ser violento, mas é um desencarne tranquilo. Eu não vou adiantar a história, mas a gente verá isso. Um desencarne que na sua forma será violento. Para quem tá de fora fala, nossa, mas que desencarne forte, né? Que violento que foi esse desencarne. Mas ao mesmo tempo, aquela alma que passou por esse tipo de desencarne não sentiu dor. Foi tranquila para o mundo espiritual. E ao mesmo tempo eu trago outro ponto de vista aqui. A gente refletiu ontem um desencarne, meus irmãos, de Fúvia, que a princípio ela estava já doente há um tempo, nesse processo de poder aí alcançar as esferas espirituais. Mas ao mesmo tempo ela estava na cama, tranquilo, não foi um desencarne assim violento. Mas foi muito perturbador o desencarne dela. Ela passou para a vida espiritual perturbada, agitada, por causa da consciência pesada que ela carregava. O olhar que eu estou convidando a todos nós, a cada um que está aqui presente hoje, é a compreender isso. Não é a forma do desencarne que vai ditar se foi um desencarne mais elevado, mais tranquilo ou foi agitado. Não é a forma. Vai ser a consciência de cada um. Porque tem muitos irmãos na Terra que desencarnam de forma violenta. O que é violenta? Um acidente, algo mais trágico, mais forte ao nosso olhar. Só que são irmãos que partem na maior leveza para a esfera espiritual, não sentem dor, chegam lá tranquilos. Compreendem, meus irmãos? Não é a forma que vai ditar se essa alma foi mais elevada ou não. Não, isso é algo pessoal que cada um de nós saberá em teu momento. E o que vai ditar se vai ser um desencarne tranquilo, se vai ser uma passagem para o mundo espiritual tranquila ou não, será o que a gente estiver carregando em nosso coração, em nossa consciência e também de acordo com o que a gente cultivou na existência. Independente da forma, do jeito que desencarnou. O que vai ditar se vai ser uma passagem tranquila, serena, se já iremos para um lugar mais tranquilo, será o que a gente cultivou aqui nessa estrada terrena. Então a gente precisa lembrar disso porque eu tenho sentido esse ensinamento nesses capítulos. Porque a gente está vendo formas diferentes de desencarne e ao mesmo tempo chegadas no mundo espiritual de formas diferentes. Alguns na maior leveza, outros perturbados. Por quê? E isso estará de acordo com o que plantou aqui. E olha, meus irmãos, justamente falando sobre isso, eu convido a todos para a gente hoje ver um pouquinho como será, meus irmãos, os momentos finais de Calpurnia aqui na Terra. E eu convido a todos para a gente não apenas refletir isso, mas para a gente começar a encaminhar para descobrir como também será os minutos finais de Lívia na Terra. Mas vamos começar com Calpurnia, meus irmãos.
Olha, meus amados irmãos, Calpurnia, para quem tá aqui acompanhando com a gente diariamente, já consegue ter uma visão dela. Mas vamos relembrar, ela era muito amiga de Lívia, as duas viviam juntas, mas quando Lívia se muda de Roma e se encontra com Jesus, se torna cristã, abre o teu coração para Jesus, Calpurnia não vai aceitar muito isso. Inclusive, teremos um episódio muito triste, porque Calpurnia vai chamar Públio e vai falar mal de Lívia para Públio, dizendo assim que, ora, Lívia, ela tá seguindo esse profeta nazareno, que isso não tá certo, que Lívia tá muito diferente, que Lívia tá muito mudada. O que tá acontecendo? E, meus irmãos, a gente percebe que Calpurnia, ela vai nutrir ali uma raiva de Lívia, sabe? Porque Lívia agora segue Jesus, tá mais calma, mais serena, e ela já não concorda muito com isso. Mas Calpurnia, ela vai adoecer. Os minutos finais na terra dela estão chegando. E quem ficará ao lado dela, cuidando a todo instante? Lívia. Aquela que Calpurnia falou mal, julgou, foi quem estava do lado dela cuidando na hora que ela mais precisava. A vida tem disso, não é mesmo, meus irmãos? A vida tem disso, para nos ensinar a sermos mais humildes, porque de quem a gente menos espera, muitas vezes é de lá que sairá a ajuda que a gente mais necessita. E olha, meus amados irmãos, Calpurnia, então, muito doente, certo dia, ela estará em teu quarto, estará apenas ela, e ela verá uma luz azul muito grande. E nesta luz ela viu Flamínio, teu esposo já falecido. E a gente viu aqui como que foi também o desencarne de Flamínio, há alguns dias atrás. E Flamínio, meus irmãos, ao aparecer em espírito para tua esposa, ele vai estender os braços para ela carinhosamente e lhe dar um belo sorriso e um olhar de ternura. Mas Flamínio, ele aparece para a esposa em espírito porque ele tinha um recado para ela. E ele dirá para Calpurnia que Lívia era inocente. Ele dirá: Calpurnia, em má hora você duvidou daquela que você deveria amar e proteger. Porque Lívia é uma criatura inocente. Então o espírito de Flamínio vem até a esposa e diz que aquela alma que Calpurnia devia amar, proteger como se fosse uma filha, que ela era mais velha que Lívia, em verdade ela falou mal, ela fez coisas ruins. E que Lívia era inocente. E meus amados irmãos, neste instante, Calpurnia se vê sem chão, sem chão. Ela percebe o quanto ela foi errada. Todos esses anos, todo esse tempo, pensando que Lívia foi infiel, que Lívia estava errada em seguir o profeta Nazareno, que Lívia estava muito diferente. Ainda foi lá e falou mal de Lívia para Públio, como se diz, fez calúnia da própria amiga. O coração dela vai arrepender-se. A culpa vai tomar conta. E ela pensará: e agora? O que eu faço? Meus minutos finais na Terra estão chegando.
Como que eu vou fazer para poder ressarcir Lívia todo o mal que eu causei para ela? Sendo que ela é inocente. A verdade apareceu, meus irmãos. A verdade, ela sempre aparece. Muitas vezes ouvimos mentiras, recebemos calúnias e ficamos desesperados, pensando: Deus, meu Pai, quando a verdade vai aparecer? Como a verdade vai aparecer? Como eu vou conseguir provar que eu não falei isso, que eu não fiz aquilo? E eu digo, meus irmãos, a verdade aparece. Como se diz, mais cedo ou mais tarde. A verdade, ela sempre aparece. Paciência. Demorou anos, mas a verdade de Lívia apareceu. Depois da pobre Lívia sofrer tanta calúnia, inventar que ela estava sendo infiel com o marido, falar, criticar a Lívia, fazerem mentiras em nome dela. Enfim, a verdade apareceu. Precisou de um espírito aparecer para dizer: Lívia é inocente. Lívia é inocente. Agora o coração de Calpurnia estava arrependido. Então o que ela faz? Ela irá se encontrar com Públio. E ela contará, meus irmãos, tudo para Públio. Tudo. Ela dirá para Públio toda a verdade, dirá que foi um equívoco o que ela falou de Lívia. E eu achei isso muito bonito. Sabe por que eu achei bonito, meus irmãos? Novamente, a verdade sempre aparece. Deus, nosso Pai, Ele é tão perfeito que Ele conduz tudo certinho para nenhum inocente sofrer uma injustiça. É isso que eu quero dizer. Então a verdade, ela vai aparecer, mas não será no nosso tempo. Será no tempo de Deus. E aí, meus irmãos, Calpurnia vai falar para Públio que a calúnia que ela fez de Lívia estava errada, que Lívia sempre foi fiel a ele. Lívia sempre foi um exemplo de esposa. Agora imagina o coração de Públio ao ouvir tudo isso. Se o chão de Calpurnia se abriu, eu digo que na de Públio foi uma cratera que abriu. Porque ele tinha separado-se afetivamente da esposa há anos. Porque ele escolheu acreditar numa mentira de fora do que acreditar na esposa dele. E aí, quando ele percebe que era tudo mentira, que era tudo calúnia, ele fica em choque. Ele chora, ele se vê arrependido e ele percebe o equívoco que ele teve em acreditar em alguém de fora do que na própria esposa. Sendo que essa esposa, pelas atitudes dela, provou a fidelidade dela, provou a confiança, provou a benevolência dela. E aí, Públio e Calpurnia, juntos arrependidos, irão pensar: e agora? Como que a gente vai ressarcir Lívia? Lívia que foi privada do contato com a filha, das coisas da família. Lívia que foi excluída lá por tudo isso, julgada, criticada. Como que vai ressarcir esse mal que fizeram para ela? Aí Públio tem uma ideia. Ele diz assim: olha, Calpurnia. E olha, meus irmãos, aqui eu tô dizendo com as minhas palavras o que Públio diz, mas a base do diálogo dele com ela é essa. A gente tá sendo fiel a isso, tudo bem? Então Públio,
através das minhas palavras, eu vou dizer que ele falou para Calpurnia da seguinte forma: olha, vai ter uma festa daqui a alguns dias, uma festa do Império Romano, e nesta festa irão homenagear os senadores romanos que já estão aí há muitos anos servindo a Roma. Eu serei um desses homenageados. Eu participarei desta festa. Aí a gente vai fazer o seguinte: nesta festa eu irei me ajoelhar nos pés de Lívia, minha esposa imaculada. Irei lhe pedir perdão por tudo e colocarei flores em teus pés. E depois tudo voltará como era. Reacenderemos o nosso amor. Então Públio tinha em mente o seguinte: aproveitar daqui uns dias essa festa. Fico pensando, meus irmãos, que ele podia naquele dia pedir desculpas. E não esperar o tempo passar, porque às vezes fica tarde para isso. E a gente vai entender o que eu tô dizendo aqui mais à frente. Mas ele prefere esperar os dias. Então ele planeja o seguinte: nessa festa eu vou beijar os pés de Lívia humildemente, pedir perdão, falar que eu já sei de toda a verdade, para ela retornar para o seio familiar. E aí a família vai viver tudo como era antes. Esse era o plano de Públio. Mas eu digo algo pra gente: esse não eram os planos de Deus. Que vai acontecer outra coisa. Então, Públio vai retornar para casa com esse plano dele, achando que é isso que vai acontecer. Ele vai pedir desculpas para Lívia, vai beijar os pés dela, vai se humilhar ali na frente dela para poder pedir perdão. Então, Públio volta para casa com essa ideia. E Calpurnia, então, vai ficar, os dias vão passando. E vai chegar os minutos finais de Calpurnia. E nos minutos finais, quem vai estar ao lado dela será Lívia. E quando ela está dando seus últimos suspiros aqui na terra, ela olhará para Lívia e dirá: Lívia, me perdoe. As últimas palavras dela na terra serão palavras de um coração culpado e arrependido, dizendo: Lívia, me perdoe. E o espírito dela retornará para o plano espiritual. Eu queria muito poder partilhar aqui conosco uma reflexão deste momento da história. Porque Calpurnia, ela precisou chegar no tempo final dela na Terra para ela perceber as coisas que ela fez na vida, os equívocos que ela tomou. E ela carregou para os seus minutos finais arrependimento, culpa, tristeza. Porque a última palavra dela é: Lívia, me perdoe. Olha, meus irmãos, na vida a gente se importa com tantas coisas, não é mesmo? Que não são nem um pouco valiosas para a vida eterna. A gente se preocupa demais com o que o outro diz. A gente discute o tempo todo por coisas pequenas demais. A gente cria, sim, problemas por coisas mínimas. E justamente por isso deixamos de falar com alguém por puro capricho, por puro orgulho. Ficamos emburrados, ficamos chateados
porque alguém falou algo, porque alguém falou outra coisa, porque alguém fez isso. Se tem uma coisa que facilmente a gente fica emburrado, chateado, por causa de uma coisinha pequena às vezes. E às vezes a gente passa o dia todo reclamando. Mas a verdade, meus irmãos, é que nada disso importará quando chegar o momento da nossa passagem para a vida espiritual. Nos nossos minutos finais na Terra, por acaso importará lembrar o que tal pessoa falou pra gente há 10 anos atrás e que isso magoou e a gente guardou esse rancor? Por acaso, nos minutos finais na Terra, meus irmãos, importará o que aquele parente falou? O que tal pessoa fez e nos magoou? Sabe essas coisas pequenas que a gente dá tanto valor para essas coisas pequenas que nos magoam, sendo que isso não tem importância nenhuma nos minutos finais na Terra. A gente vai lembrar do que alguém falou há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, daquela indireta recebida, daquela mentira falada. Meus irmãos, a gente mal se lembrará do que alguém falou e nos magoou quando chegar o nosso momento final na Terra. Na verdade, pensaremos no que iremos levar em nosso coração no momento da partida. O que vai ser realmente importante para a vida eterna? Meus irmãos, já estou encaminhando aqui para o final da reflexão, mas eu queria que a gente pensasse hoje em algo. Gastamos energia demais em reclamações, em lamúrias, em revoltas, ficando chateados, sendo que essas coisas não farão diferença nenhuma na nossa vida espiritual. Quando a gente estiver reclamando de alguém, pensemos, vai fazer diferença isso na hora que eu estiver lá no mundo espiritual? Não vai. Quando alguém falar uma coisinha que nos magoou e a gente guarda rancor disso, pensemos, vai fazer diferença? Essa palavra que essa pessoa me falou, na hora que eu estiver lá na vida espiritual, não vou nem lembrar disso. Então, para que guardar esse rancor? Para que dar tanta energia para coisas mínimas que nos acontecem? Por isso eu convido a todos nós hoje, para diante dessas coisas complicadas do dia a dia, que muitas vezes nos inspiram a discutir com o outro, a ficar chateada, a querer revidar, que a gente pense. Se fosse os meus minutos finais na Terra, qual o valor disso na minha vida? Provavelmente nenhum. Porque nos minutos finais na Terra, a gente vai estar querendo aliviar o coração e a consciência, como aconteceu com Calpurnia, pedindo perdão. Aliviar o coração, a gente vai querer ir mais leve para a vida espiritual. Olha, meus irmãos, tem uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, e tem 5 e 6, uma passagem que se chama O Ponto de Vista. E essa passagem, eu vou unir ela aqui com esse capítulo do Há 2000 anos e convidar todos nós a pensarmos qual ponto de vista estamos tendo na nossa própria vida. O ponto de vista meramente terreno, que a gente guarda rancor de tudo, fica magoado com qualquer coisinha? Ou o ponto de vista da vida espiritual, pensando que o que nos acontece aqui são coisas tão pequenas que não vão ter relevância nenhuma para a verdadeira vida e para a verdadeira caminhada com Jesus. Não tem importância nenhuma. O que o outro falou e nos magoou não tem crédito nenhum para caminhar com Jesus, nada. Então, para que carregar isso na nossa bagagem espiritual? Vamos deixar espaço para as coisas boas, para as coisas edificantes e divinas. Bom, meus irmãos, hoje nós encerramos aqui a nossa reflexão e amanhã a gente vai descobrir como vai ser a festa de Públio. Porque vai chegar o dia da festa dele, enfim, o dia que ele vai pedir perdão para a Lívia de tudo que ele fez.
Só que o momento dessa festa vai ser também o momento dos minutos finais na vida de Lívia. Será que vai dar tempo de Públio pedir perdão para ela? Amanhã a gente vai descobrir isso. Eu convido a todos para encerramos o capítulo 4 também. Amanhã já estamos lá no 5. Encerrarmos aqui com Jesus. Desejando a todos uma excelente segunda-feira, uma excelente semana. E lembrando que essa é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus, meus irmãos. Que assim seja.